pregava, meu filho, na época. E ele pregava e não falava em mistério, e as pessoas achavam que ele não tinha graça. E quando eu comecei a ensinar ele em casa, meu filho, quando você estiver pregando todo em mistério, busque a unção, um revivamento. Eu me lembro que eu congregava numa igreja, que essa igreja buscava muitos vasos de fora. Buscava muito vaso de fora. Diga para quê? Para ter revivamento dentro do ministério. Eu não vinha na fé, não entendia o que Deus ia fazer comigo ainda. Eu, Senhor, por que o pastor dessa obra busca outros vasos que estão lá fora? E os da casa não trabalham esse vaso. E eu comecei a buscar de Deus. Quando eu via pegar na igreja, pegava um profeta e jogava lá na rua. E eu perguntava, Deus, por que joga os profetas lá fora quando está pregando a verdade? Por que, Senhor, e faz isso? Dia, se tu me chamar para profetizar, eu quero ser diferente. Se um dia o Senhor me chamar para pregar a tua palavra, eu quero ser diferente. Porque como tocar em mim para me mandar, meu Pai, calar minha boca, eu não preciso de me convocar o Senhor. E eu vou falar aquilo que o Senhor vai me dar. Eu quero um sinal e eu busquei isso de Deus. Eu vou dizer, um dia eu estava profetizando na caixa d'água. Mas antes disso, eu tive uma revelação de uma multidão correndo atrás de mim. Um sonho. E quando eu cheguei na igreja, não era o pastor mais que eu estava ajudando ali no ciclo de oração pela manhã. Eu olhei para mim e eu não interpretava as línguas estranhas ainda. E eu pedi para Deus dar um sinal para mim, mas não sabia que era esse sinal. Quando eu cheguei, a igreja estava lotada. E eu senti no coração de ir embora. Aí disse, não saia, não vai embora. Mas quando um homem viu eu pregando, ministrando a profecia, e eu não tinha um intérprete, era meu filho que interpretava. Ou alguém que tinha um dom de interpretação. Quando eu busquei isso, que o homem veio de lá, eu vi o próprio diabo atrás do homem. E ele disse, cala. E eu não sabia que ele tinha brigado com uma pessoa que Deus estava me tomando. E Deus estava me tomando tão profundo para o homem, como se ajoelhou diante de mim, não sabia o que estava acontecendo. E ele achava que eu estava falando porque ele brigou com aquele homem. E se levantou com toda a fúria para cima de mim. E quando ele tomou o microfone, eu não parei, eu só me lembro da boca. Quando eu dei o microfone para ele, minha boca não parava. E o povo dizendo, solta ela. E só via a voz do povo, solta ela. E eu me lembro disso, bem claro. Eu dei o microfone, profetizei, virei para ele, profetizei, saí, não sei o que foi. Eu saí da igreja correndo. E uma multidão atrás de mim correndo. Quando eu corri, o povo corria atrás. Eu, na minha mente, eu achava que o povo ia me lixar. Na minha mente. Mas o povo estava correndo para honrar naquele momento. Chegou na ladeira da caixa d'água, que aconteceu uma multidão. A ladeira ficou lotada de vasos. E aí Deus dizia assim para mim, olha a multidão que tu ainda vai ministrar. Eu não era nada ainda na igreja. Eu não era missionária, não era nada. E quando eu vi aquilo ali, eu chorei. E quando os vasos foi tudo para minha casa, passei na porta da minha igreja, o meu pastor estava lá me olhando. Ele só veio me olhar, no outro dia eu fui para o banco. Foi um rebuliço tão grande que Deus fez, que eu não descobria por que aquele rebuliço. E o pastor se levantou contra mim com todo o braço forte. E depois também não fui perguntar, não me levantei contra o pastor. Não fui contra ele em nada. Quando eu fui para o joelho, Deus, filha, permito tudo isso para você não se calar na frente da casa rebelde. E o Senhor disse para mim, não sei por que eu estou falando hoje isso aqui, um testemunho vivo que eu passei. Para você ser vaso, não adianta você mostrar para ninguém que você é vaso. Deus te mostra onde os pés. Narabaçu e onde vai ser. Porque a obediência leva você a ter um encontro com Deus. Hoje eu estava perguntando ao Criador,
e disse: Senhor, eu já preguei por essa palavra, mas não tive tanta revelação como eu tive hoje. O Senhor me falava sobre Saul. E eu disse: Senhor, eu já preguei por Saul. Ele disse: hoje você vai pregar diferente. E Deus falava sobre unção, aquele que é rebelde e que não respeita a unção que está sobre tua cabeça, aquele que vai de contra aquilo que Deus ordenou para você. E eu fiquei ligada no que o pai estava me dizendo. Ele disse: olha, filha, eu consagrei Saul, eu dei o meu espírito sobre Saul, dei autoridade a Saul, dei tecido e ouro para Saul. Ele estava vivendo ali. Mas quando eu vi que Saul não queria mais saber da minha voz e queria trabalhar com a força do braço, o meu espírito sai do Saul. Eu quero dizer para todos que estão aqui nesse dia, até para mim também, o Senhor falava para mim: não deixe a unção subir sobre a tua cabeça, a autoridade que Deus deu subir sobre você. Porque Deus falava hoje para mim que subiu na cabeça de Saul a autoridade. E o Senhor disse que mandou um recado pelo profeta, de pessoas que onde o profeta não recebe profecia de outro. Eu quero dizer, profeta, existem vários profetas na terra. Sabe por que eu estou em pé? Porque eu sou obediente a outros profetas. Nós temos que ser humildes. Nós temos que aprender com outro profeta. Deus às vezes... Obrigado, Pai. Fresquinho. Nossa igreja é um corpo. Então me dá um pedaço a ela, dá um pedaço cá. E às vezes não me mostra, mas mostra ela. E ela, como um vaso, vai trazer para mim. E toda a congregação será edificada pelo mesmo Espírito. Durabasto, como ele leva a sério. Eu aprendi hoje isso com o Espírito Santo. E eu disse: meu pai, o que o senhor quer me dizer isso? Ele diga meu povo, quer conhecer o homem ou a mulher, dê autoridade a ele, que você vai ver o que vai acontecer. E comecei a observar isso. E Deus disse: eu dei autoridade a ele. E deu um recado para ele ir para a guerra, destruir tudo aquilo daquela cidade. E disse para ele: não trouxesse nada da cidade. Mas como o nome dele estava em toda a praça da província, ele achava que a autoridade que Deus deu a ele já não estava mais com ele. Porque como Deus dá uma norma a um sacerdote, é para toda a província da igreja. Sabe por que a universal está explodindo aí? Porque vem a cabeça, a revelação para o bispo Macedo. Do bispo vai para todos os pastores. E dos pastores vai para todos os obreiros de Rayanava, Suriori. E depois vai para o povo. Aí Deus faz multiplicar. Eu agora contemplo um rebuliço de ovelha. Deus ainda vai dar muita ovelha a essa obra. Sabe por quê? Porque obedece um cabeça. Quando você obedece um cabeça, Deus transforma a tua vida.